Oi pessoal, o assunto que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje é sobre a regularização do MEI. Tem muita gente que ainda está entrando em contato com a gente aqui no escritório, perguntando porque tem dúvidas, porque receberam um comunicado da Receita Federal informando que quem tivesse débito, alguma pendência com o MEI, e não regularizasse essa pendência até o dia 31 de agosto, poderia ter o CNPJ cancelado e o débito inscrito na dívida ativa da União. Aí eu trouxe dois assuntos para abordar que tratam sobre isso e como fazer para resolver a situação. Aí, primeiro ponto, o prazo era até dia 31 de agosto para poder regularizar as pendências, só que a Receita estendeu o prazo até o dia 30 de setembro. Então, o pessoal ganhou um fôlegozinho aí para poder resolver. Aí, se tratando do MEI, vocês têm que pensar em duas coisas para poder regularizar o CNPJ. Abrir o MEI. Todo ano você é obrigado a entregar para a Receita Federal uma declaração anual de faturamento. Nessa declaração deve conter o total do seu faturamento no ano anterior. Essa declaração ela é obrigatória. Então, se você abrir um CNPJ no MEI e nunca entregou nenhuma declaração, você está irregular. Então, o primeiro passo para fazer a regularização do MEI é entregar essa declaração para a Receita Federal. Essa declaração ela é passível de multa, então o prazo para entregar ela é sempre até o dia 31 de maio do ano seguinte. Se você perdeu esse prazo e não entregou nenhuma, você vai pagar uma multa de R$50 por ano de atraso na entrega de cada declaração. Essa multa ela ainda tem uma redução de 50% para o contribuinte que pagar até 30 dias após a entrega da declaração. Então ela cai de R$50 para R$25 em média, dependendo do ano de atraso, mas a média do preço da multa é essa mesmo, para quem pagar com 30 dias. Passou 30 dias, dobra o valor, volta para R$50. Então, se você abrir um CNPJ, sei lá, em 2015, 2016, 2017 e nunca entregou declaração nenhuma, você vai ter que contar um ano para cada declaração que você vai entregar e calcular essa multa, embutir essa multa que ela vai ter que ser paga. O segundo ponto, em se tratando de regularização do MEI, são os débitos mensais, né? Que é aquela guia DAS que a gente paga todo mês. Hoje ela está aí na faixa de uns R$60, 60 e poucos reais, dependendo da sua atividade. E essa guia também ela é obrigatória de ser paga. Nessa guia vem a sua contribuição previdenciária, que é o INSS. Ela tem o ISS para quem é prestador de serviço e tem o ICMS para quem é comércio. Então, assim, a Receita Federal ela vai inscrever o débito na dívida ativa dos contribuintes que estão em atraso com o pagamento. Esse prazo, que era até o dia 31 de agosto, que se estendeu até o dia 30 de setembro agora, de 2021, é para que o contribuinte quite o débito ou parcele. Se você não tem condições de quitar, pelo menos faça o parcelamento, porque quem não fizer o parcelamento vai ter sim a dívida inscrita na dívida ativa da União. E quando vira dívida ativa, o que acontece? O débito ele não extingue. Então, uma hora ou outra você vai ter que pagar. A Receita ela não vai esquecer esse débito. Ele vai ter que ser pago sim e pode te dar problema lá no futuro. Então, o ideal é pagar. Se não puder pagar, parcele. Lembrando que se optar pelo parcelamento, a primeira parcela vai vencer 2 dias depois que solicitar o parcelamento. E o parcelamento ele está condicionado ao pagamento da primeira parcela. Se você não pagar, o parcelamento ele é extinto. Então, solicitou o parcelamento, paga a primeira parcela em até 2 dias e as próximas parcelas vão vencer sempre no último dia útil de cada mês. Lembrando que elas são atualizadas pela Selic, então o valor vai ter uma variação mínima, mas vai. E a guia só dá para tirar sempre depois do dia 10 de cada mês. A parcela mínima ela é de R$50. Não tem como o contribuinte estipular a quantidade de parcelas que ele quer. O
o próprio sistema ele faz o cálculo e já te fala quanto você está devendo e quantas parcelas você vai pagar com a parcela mínima de R$50. Lembrando que para fazer o parcelamento, você tem que entregar todas as declarações pelo menos um dia antes, para dar tempo da Receita Federal compensar o valor do seu débito. Então, o primeiro passo, entrega todas as declarações anuais e o segundo passo, faça o pagamento das DAS ou o parcelamento da dívida. A Receita Federal ela não vai cancelar o seu CNPJ, ela não vai simplesmente cancelar porque você está em débito, não está pagando, mas ela pode colocar ele na situação de inapto por omissão de entrega de declaração. Então a declaração ela é a principal e o pagamento do DAS também. Esses débitos que estão indo para a dívida ativa agora, neste momento, são os débitos de 2016 e 2017. Os demais, posteriormente, vão sim. Então, se for parcelar, já parcela tudo de uma vez. Não deixe uma parte para parcelar depois, porque não vai ser inscrito na dívida ativa agora. E aí, você já aproveita o parcelamento todo e já fica livre, já fica com um pouco mais tranquilidade. Outra informação importante também é que os débitos de 2021 não entram no parcelamento. Então, 2021 você vai ter que pagar normalmente uma a uma desde janeiro, se também estiverem atrasadas. Bom, essas são as dicas que eu tinha para passar hoje. Eu espero ter ajudado e se ficar alguma dúvida ainda pode entrar em contato conosco. Muito obrigada, nós somos a MHV Contabilidade.